Aqui eles estão fazendo uma análise de Accra. Accra é capital de Gana. Do lado de Accra tem uma grande favela chamada Agbogblosh. Agbogblosh, que é esse local, recebe cerca de 500 containers de lixo eletrônico por mês, doado de países da Europa e Estados Unidos, que chega lá como doação. E na verdade, eles não têm o que fazer com esse lixo. Não é material que pode ser reaproveitado. E a gente vê a criançada queimando o cabo aqui para tirar o cobre. E essa fumaça é extremamente tóxica, é cancerígena. A Agbogblosh tem o maior índice mundial de câncer na adolescência, em decorrência de problemas relacionados ao lixo eletrônico. Então a gente vê a criança, os animais, os rios sendo contaminados aí por lixo eletrônico. Fazendo uma análise lá desse lixo, ele começa a mostrar a origem do lixo eletrônico e, por mais incrível que pareça, ele mostra aqui, inclusive, esse aqui, US Environmental Protection, é a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que cuida para que o lixo não fique nos Estados Unidos. Então, isso é uma preocupação mundial, é uma grande oportunidade, inclusive, de pesquisa, financiadas pelo governo público. No ano passado, eu fiz parte de uma comissão, nós tivemos um mês estudando os problemas de lixo eletrônico que ia lá para a Agbogblosh. Então nós reunimos em Amsterdã, depois ficamos um tempo na Holanda, Bélgica, Alemanha e França. E fazendo uma análise, junto com essa comissão aqui, de 19 países, não tinha pessoal da Suíça, do Quênia, da Tanzânia, da Holanda, e o Brasil tinha perdido a Copa para a Holanda, e esse cara dividiu o quarto comigo. Então tinha toda uma equipe que foi tentar entender um pouquinho desse cenário. E no resultado disso, nós desenvolvemos um projeto lá na USP, que é um projeto que pode ser replicado e precisa ser replicado para todas as cidades do Brasil, que é fazer a coleta e o descarte correto do lixo eletrônico. Esse projeto aqui, não é esse não, é esse aqui. Aqui mais um videozinho que conta um pouquinho do... Não sei se tem áudio. Bom, o áudio para baixo eu vou comentar. Ele está falando aqui que nós criamos um centro lá na universidade e a missão nossa lá é receber o lixo eletrônico gerado pela própria universidade, e quando nós mandávamos esse lixo eletrônico para reciclagem, nós percebemos que ao receber o lixo eletrônico, eu tinha empresas que eram especializadas num determinado segmento do lixo eletrônico. Algumas empresas estavam interessadas no cobre, outras no plástico, outras no ferro. A empresa recebia, retirava a parte que interessava e o resto ia para o lixo comum. Então nós fizemos um projeto simples, onde a gente recebe lá os equipamentos, a gente tenta testar aquilo que ainda pode ser reaproveitado. Muitas vezes eu recebo lá um conjunto de 20 computadores obsoletos para a universidade, mas eu retiro a memória de um, processador de outro, uma placa de outro, monto um pequeno Frankenstein que ainda tem uma certa vida e que é útil para escolas carentes ou projetos sociais no entorno da universidade. Quando realmente não dá para ser aproveitado, a gente faz uma seleção, eu separo o que é cobre, o que é plástico, o que é ferro, separo cada um dos itens e encaminho para o reciclador específico. E com isso, eu tenho uma garantia de que as 15 toneladas mensais que a universidade jogava no lixo, 15 toneladas de lixo eletrônico por mês. Agora, ela é tratada e está voltando como matéria-prima para a cadeia produtiva. Então, esse projeto é um projeto de sustentabilidade ambiental, tem o lado social, o lado cultural e o lado econômico, porque é um projeto que se
autossustento. Uma dica que quando esse projeto for replicado, ele pode receber aporte do Ministério do Planejamento, que está com um aporte para projetos desse tipo em cidades do Brasil inteiro. Amanhã tem uma reunião em Brasília, inclusive, tratando disso ao longo da semana. Então esse é um projeto em relação à sustentabilidade. A terceira dica, em 10 minutos que me falta, é falar que eu inovei, gerei valor para a organização, essa inovação dentro do possível com sustentabilidade. Agora, outro grande desafio para as organizações que dependem de TI é encontrar profissionais que de alguma forma incorporem práticas de governança. Então nós temos hoje a TI provendo recursos, provendo valores para as organizações, mas ainda de forma amadora. A TI no Brasil, de uma forma geral, ainda é muito amadora. Nós estamos longe de um nível de profissionalismo que consiga entregar para as organizações um diferencial competitivo. Nós ainda estamos respondendo às estratégias. Então, a palavra governança por si só, ela se explica, mas quando eu falo de governança em TI, eu estou falando de criação de valor. Que TI seja capaz de criar valor através de inovação, mas principalmente que a TI crie valor de forma alinhada à estratégia da organização. Nós percebemos as empresas definindo a sua estratégia, e uma estratégia é lançar um novo produto, adquirir um concorrente, abrir uma filial, inovar num determinado segmento, e a TI sendo informado dessa estratégia e se desdobrando para entregar aquilo que a estratégia demanda. TI sempre reativa, reagindo às organizações. O que as organizações esperam de brilhantes profissionais de TI que nós temos no Brasil hoje, com mentes extremamente competitivas, é a capacidade de entender um pouquinho de governança. Que a TI seja algo que esteja alinhado ao negócio, que crie valor para a organização, mas preserve esse valor criado. E preservação do valor criado por TI está alinhado à minimização de riscos, que eu gerencie os riscos. Uma vez que TI consegue entregar aquilo que o negócio precisa para executar a sua estratégia, eu quero que a TI continue entregando. Eu não posso deixar de atender um cliente, deixar de executar uma estratégia por um risco, por uma falha em TI. É algo que a professora Marli já falava há muito tempo atrás, 5 anos atrás, quando nós trabalhávamos juntos aqui no IDC. Nós nem sabíamos ainda o que era governança de TI, mas ela falava muito em preservação de riscos. Nós temos que administrar os riscos da nossa TI. Governança de TI, um bom profissional de governança de TI, ele é capaz de tomar decisões. Então, governança de TI pressupõe maturidade para a tomada de decisão. As decisões de governança de TI estão relacionadas a identificar quais decisões precisam ser tomadas. Como e quem vai tomar essas decisões? Quando elas devem ser tomadas? E a capacidade de monitorar essas decisões constantemente. Então, se eu identifico quais decisões, quem toma, como tomar, quando tomar uma decisão, de que forma eu vou monitorar decisões em TI para verificar se está atendendo aquilo que a estratégia demanda, eu tenho governança de TI. Bom, governança de TI no mercado, no cenário nacional, olhando para a TI no cenário nacional, a gente percebe que qualquer organização ela pode ser decomposta em 3 níveis. A estratégia é quem está lá no topo da organização, pensando nas estratégias da organização, um nível tático de gestão e um nível operacional, que é a execução das atividades em TI. Hoje, a TI no Brasil, ela está nesse ponto. Nós estamos fazendo gerenciamento de serviços de TI.
nós estamos gerenciando redes, estamos gerenciando o desenvolvimento de software, estamos gerenciando diversas atividades em TI. A TI, ela está aqui num nível operacional, num nível tático, tentando entender como fazer as coisas que a estratégia precisa. Alguém lá em cima define uma estratégia, TI é reativo, corre para entregar aquilo que foi definido pela estratégia. O que se espera é que a TI passe a ocupar esse ponto. Que a TI diga o que deve ser feito, que a TI inove, que a TI diga para a estratégia qual é a melhor estratégia a ser tomada. Quem está nesse ponto aqui no Brasil hoje são os bancos. Os bancos, de uma forma geral, eles têm governança de TI. A Bovespa e a BMF têm governança de TI. A Petrobras tem governança de TI. O governo está investindo muito para ter governança de TI. Amanhã começa um grande congresso em Brasília, ele vai até sexta-feira, sob coordenação do Ministério do Planejamento, a pedido da presidenta Dilma Rousseff, que se discuta como ter governança de TI no setor público. O que a iniciativa privada está fazendo, o que eles estão conseguindo e por que a iniciativa pública ainda está tão distante desse nível. Então, amanhã a gente começa a discutir isso lá em Brasília e eles me incumbiram de fazer uma proposta, de criar um modelo para apresentar uma metodologia de fazer governança de TI. Governança de TI, como eu disse para vocês, pressupõe tomada de decisão. Tomada de decisão pressupõe experiência. Quando não se tem tanta experiência, tanta vivência, pode-se buscar práticas que o mercado vem consolidando. Então, entre as práticas adotadas pelo mercado, a gente percebe práticas que atribuem ao nível operacional um conjunto de processos. Eu fazer a gestão de TI baseada em processos. Que eu não trabalhe TI de forma deliberada, mas que eu esteja orientado ao processo e que eu controle a execução desses processos. Como fazer isso? De onde eu vou partir? Já existem modelos consagrados. Um modelo que já está há bastante tempo no mercado e sendo seguido pelas organizações, nasceu na Inglaterra, chamado de ITIL. O que é o ITIL? Na verdade é uma biblioteca, é um conjunto de livros. O que tem dentro desses livros? São apenas dicas, recomendações, sugestões para fazer gestão de serviços de TI, com o propósito de entregar um maior valor para a organização. Então, o modelo ITIL, um modelo que tem recomendações, dicas. Eu começo a ler o ITIL, eu vou ter dicas para como projetar melhor o software, como fazer a gestão melhor dos recursos de TI em organizações de qualquer porte, independente de plataforma. Quando eu tenho ITIL, eu consigo fazer execução de processos em TI e controlar processos de TI. Eu consigo dar um nível mais profissional para TI. Um segundo modelo, bastante utilizado, é um modelo americano que é complementar ao ITIL, um modelo chamado COBIT. E o COBIT, ele traz uma série de medidas, de indicadores, para que eu, associado àqueles processos definidos pelo ITIL, consigo fazer a verificação, a identificação do nível de maturidade dos processos em TI. Então, se eu não tenho experiência para definir orientação a processos, independente da minha vivência em TI, eu posso buscar apoio em modelos que que me subsidiem na tomada de decisão em TI. Hoje, quando os profissionais procuram lá pelo MBA da universidade, os executivos, eles nos pedem para criar turmas específicas para fazer gestão de serviços de TI baseado nesses modelos. O COBIT, ele aproxima o nível operacional lá da estratégia. Estamos quase, TI está quase chegando na estratégia. Está tangenciando ali a estratégia, mas ainda não é parte da estratégia. A dica para TI fazer parte da estratégia é que TI ou participe do planejamento estratégico da organização ou tenha o planejamento estratégico em TI.
Então, hoje, as pós-graduações para os profissionais de TI estão preenchendo esse espaço. É fazer ou capacitar os profissionais de TI para fazer o planejamento estratégico e fazer a gestão dos projetos resultantes daquele planejamento estratégico. Quando eu tenho um planejamento estratégico, eu tiro o TI aqui do nível operacional e levo TI lá para o nível estratégico. TI agora está próxima do alinhamento estratégico com a organização. Uma forma de deixar isso claro para a organização é um outro modelo que vale a pena conhecer, chamado de Balance Scorecard. Um Balance Scorecard, ele propõe organizar aqueles indicadores em 4 perspectivas. Independente da organização, eu consigo olhar para a TI com um olhar de finanças, de processos